Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos juntos aqui no Tá na Bíblia, começando agora. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que significa aquele mandamento: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Você que é cristão certamente já ouviu sobre este mandamento, mas será que nós o compreendemos da forma correta? Será que nós aprendemos da forma correta? Vem comigo e a gente vai estudar juntinho. Tá na Bíblia. Muito bem, irmãos. Agora que você já curtiu e já compartilhou, nós vamos falar então sobre este terceiro mandamento que está lá nos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. O que de fato significa para a vida do cristão. Desde crianças nós aprendemos sobre este mandamento de que é uma proibição, né? De nós não falarmos o nome de Deus de forma inútil, de uma forma fora do contexto da adoração, fora do contexto do louvor ou da oração, ou seja, fora de um momento em que você não esteja de fato falando com Deus ou clamando por Ele. E no português é muito comum nós termos algumas expressões, algumas interjeições que digam, ai meu Deus, né? Ai meu Senhor Jesus Cristo. Estamos aí comumente ou corriqueiramente tratando do nome de Deus e das pessoas da Trindade aí, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, de forma leviana, de forma aí, nas expressões do dia a dia. E nós aprendemos que é isso que nós não devemos fazer. Mas será que é só isso mesmo? Será que então se eu me abstenho de falar do nome de Deus de forma inútil, fora do contexto da adoração, eu já estou cumprindo com excelência este mandamento bíblico? Vamos falar um pouquinho mais a fundo, irmãos. Mas antes disso, nós precisamos entender o que é o nome de uma pessoa, o que o nome de alguém representa. E tanto eu quanto você sabemos que o nome de uma pessoa representa quem ela é. Hoje nós temos uma identidade através do nome que nós carregamos. Então, as pessoas que nós conhecemos, só de referenciarmos o nome, sabemos quem são, como são, onde elas estão e o que fazem. E com Deus não é diferente. Na verdade, com Deus é até mais forte essa questão da identidade, porque o nome do nosso Deus representa todos os seus atributos, toda a sua essência, toda a sua natureza. E se nós falarmos da natureza, dos atributos e da essência de Deus, estamos falando do quê? Da sua majestade, estamos falando da sua soberania, do seu governo, do seu senhorio, estamos falando da sua onipotência, Ele é todo poderoso, estamos falando que Ele é o criador do universo. O nome de Deus carrega tudo isso. Tanto é assim que quando Moisés teve o seu primeiro encontro ali impactante com Deus, na sarça ardente, os irmãos conhecem essa história, ele recebe então um chamado para voltar para o Egito e libertar o povo de Deus da escravidão. E Moisés, preocupado, pergunta a Deus, quando me perguntarem quem me enviou, o que direi a eles? Vê comigo aqui no versículo Êxodo 3, 13 e 14. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Mas que nome interessante do nosso Deus, né? Nosso Deus se chama o Eu Sou. Aqui Deus mostra claramente que Ele não tem uma qualificação humana para dar. Ele simplesmente é. O nosso Deus, Ele era e Ele é aquele que há de vir. É um Deus eterno, é um Deus que é autoexistente. Era comum entre os judeus ou hebreus falar, eu sou, por exemplo, Moisés, filho de Arão, né? Eu sou tal pessoa, filho de tal pessoa. Era normal você qualificar a família, a origem, as suas raízes. Mas Deus não tem como se qualificar porque Ele é a origem de tudo, nele tudo subsiste.
Nele foram formadas todas as outras coisas. Ele é a origem da vida. Ele sempre existiu, existe hoje e sempre existirá com toda a sua plenitude, com toda a sua soberania e majestade. Então, quando ele fala o eu sou, é justamente aquela palavra Javé ou Yavé, significa Deus Jeová. O Yavé significa autoexistente, aquele que existe por si e em si mesmo. Ele não existe para alguém, por causa de alguém ou alguém criou ele. Ele existe em si por si. E também é um Deus eterno, autoexistente. Sempre existiu e sempre existirá, né? Ele é o início e o fim, como diz a Bíblia. Ele é o alfa e o ômega. E esse Deus, então, ele mesmo diz, olha, você vai dizer que o eu sou enviou. Não tem como falar de mim para vocês, porque o nosso nível é muito diferente. Né? Vocês estão acostumados com uma identidade que tem uma origem, que tem um lugar de nascimento, que tem uma data de nascimento, que tem uma família, raízes, mas eu sou apenas aquilo que eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Então, a gente tem que primeiro começar com esse pensamento. Antes de falar de tomar o nome de Deus em vão ou não tomar o nome de Deus em vão, é entender o que é o nome de Deus. Esse nome, irmãos, é um nome grandioso, é um nome santo, é um nome temível. Vejam os irmãos que na oração do Senhor, né, a oração do Pai Nosso, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é o Filho desse Deus igualmente santo, igualmente puro, igualmente poderoso. Quando ele faz a oração, ele já inicia falando o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Até o Filho de Deus, que tem a mesma essência e a mesma natureza do Pai, toma todo um cuidado para, primeiro, quando se dirige ao Pai, santificar o nome do seu Pai. Jesus trata com cuidado, com zelo, com temor, o nome todo-poderoso do Pai. Isso é um exemplo que Jesus nos deixa de como nós devemos nos endereçar, como nós devemos nos remeter, né, à pessoa de Deus, ou quando falamos com Deus ou de Deus. É com todo esse temor, essa santidade, porque, irmãos, de fato, o nome de Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não são nomes que podemos carregar assim de forma comum, de forma leviana nos nossos lábios pecadores, como falamos de um Antônio, de um João, de um Pedro. Esse nome não é humano, é um nome todo-poderoso, é o nome que nos salvou da morte, é o nome do Deus Criador do Universo. Então, nós devemos ter todo um cuidado de lidarmos com este nome. E aí sim, né? Vamos falar um pouco então sobre o que é o não tomar o nome de Deus em vão. O que de fato significa para nós. Não significa apenas o falar, né? O falar o nome de Deus de forma inútil, né? A Bíblia usa o termo tomar, não falar. Fala tomar, ou seja, usar, utilizar ou aplicar na sua vida de forma vã, ou seja, vazia, de forma sem sentido, de forma inútil. Então nós podemos pensar, toda vez que nós tratamos de usar indevidamente, aplicar indevidamente ou tornamos esse nome banal, estamos tomando o nome de Deus em vão. E aqui no sentido amplo, Deus, Jesus Cristo, Senhor, tudo que se refere ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, se nós usarmos este nome de alguma forma que traga desonra ao nosso Deus, estamos violando este mandamento do Senhor. Vejam bem, Filipenses 2, 9 a 11 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui estamos falando do nome de Jesus Cristo, que é a representação do próprio Deus. Irmãos, você e eu nos chamamos de cristãos, que significam o quê? Aqueles que têm o coração de Cristo, ou os pequenos cristos, né? Aqueles que seguem a Jesus Cristo. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Nós clamamos por Deus e falamos do nome de Deus. Adoramos este nome como algo que deveria representar a nossa identidade.
o nosso modo de viver, a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Mas se vivemos uma vida de mau exemplo, uma vida de desobediência a Deus, uma vida que não condiz com aquilo que nós confessamos, apesar de nos chamarmos cristãos e carregarmos esse nome conosco, estamos usando e tomando o nome de Deus em vão. É muito mais do que o não falar o nome de Deus quando você bate o dedo, né, na quina da mesa. Ai, meu Deus, quando você tropeça. Ai, meu Deus. É muito mais do que isso. Toda vez que vivemos uma vida que ao invés de glorificar a Deus e apontar para Deus, trazemos glória, honra para nós mesmos ou buscamos a nossa própria satisfação, estamos desonrando o seu nome e envergonhando o seu nome. E aí estamos sim tomando o nome de Deus em vão. Toda vez que nós que dizemos crer em Deus e nos chamamos cristãos, carregamos o nome de Cristo em nós representamos a Deus de forma errada, fazendo uso mal da sua palavra, dizendo que foi Deus quem disse aquilo que ele não disse, ensinando doutrinas humanas como se fossem doutrinas de Deus. Fazemos um mau uso do Evangelho de Jesus e da palavra santa de Deus, distorcendo a palavra de Deus, estamos tomando o nome de Deus em vão. Toda vez que nós falamos de Deus, falamos que adoramos a Deus e carregamos o nome de Cristo, mas não vivemos de acordo com a sua palavra, vivendo uma vida de mau exemplo, vivendo uma vida, sabe, que não há diferença com os pagãos, com os ímpios. Quando nós não obedecemos os seus mandamentos, apesar de dizermos que amamos a Deus, estamos tomando o nome de Deus em vão. Quando nós agimos com irreverência, falta de respeito com as coisas de Deus, falta de zelo, tratamos de qualquer forma, tratamos às pressas, né, de qualquer jeito, sem cuidado, sem zelo, sem amor e sem respeito e sem priorizar, estamos tomando o nome de Deus em vão. Então vejam os irmãos que muitas vezes você pode não falar o nome de Deus em um contexto qualquer e você pode se deixar, né, se dar por satisfeito. Eu cumpro bem esse mandamento, mas não é só isso. Toda vez que nós vivemos uma vida contraditória, que não está de acordo com a palavra de Deus, toda vez que com as suas palavras, ações ou forma de agir ou reagir às pessoas e ao mundo, você envergonha a Deus ao invés de glorificar o nome de Deus, você está tomando o nome de Deus em vão. Irmãos, o nome de Deus, esse nome é de um Deus todo-poderoso. É um nome que está acima de todo nome. É o nome que é o único nome capaz de nos salvar da morte eterna. Nós devemos ter muito temor, muita santidade em falarmos desse nome, em usarmos esse nome. Nós devemos ter muito cuidado para dizer que nós somos cristãos. Devemos ter muito cuidado para dizermos que somos pessoas que vamos à igreja e aprendemos a palavra de Deus. Porque isso tem que realmente significar alguma coisa em nossa vida. No final, irmãos, quando falamos que somos embaixadores de Cristo aqui, o que estamos dizendo? Representamos a esse Cristo. Representamos a esse Deus aqui. Devemos então refletir os seus atributos. A justiça, o amor, a retidão, a pureza, a mansidão, né? Devemos refletir tudo isso, a paciência, a paz, a alegria. Nós devemos realmente ser promotores, né, da verdadeira luz de Deus aqui na Terra. E nós só fazemos isso sendo verdadeiramente transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então os irmãos aprenderam nessa noite que falar o nome de Deus em vão implica em muitas coisas, não é apenas dizer. Tomar o nome de Deus em vão é muito mais amplo do que a gente aprendia lá na escolinha das crianças. Agora que você aprendeu, tome muito cuidado para não fazer um uso inútil, vazio, sem sentido e pecaminoso desse nome santo que é sobre todo nome, o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que os irmãos tenham aprendido mais uma lição. Sempre um prazer estar com vocês. Deixa aí nos seus comentários um amém, deixa aí a sua compreensão, uma reflexão ou também uma dúvida que você tenha porventura. Nós podemos aqui compartilhar com os demais irmãos. Bom, compartilhem essa mensagem para que esse ensinamento corra por aí e coloque os devidos pingos
nos is, de acordo com a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Deus abençoe a sua vida. Shalom.